Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do AmbaCast, sua central de notícias sobre as relações do Brasil com os países árabes. Eu sou Bruna Garcia e hoje vamos dar um giro de notícias do mundo árabe, junto com a minha colega jornalista Isaura Daniel. Olá, Bruna. Olá a todos e todas. Hoje nosso podcast vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer um passeio pelos acontecimentos. Vamos mostrar para vocês quais foram as últimas notícias ligadas à sustentabilidade nas duas maiores economias do Golfo, que são os Emirados e a Arábia Saudita. Na AMBA, todos os dias estamos de olho no que acontece nos países árabes e percebemos que os projetos ligados ao meio ambiente vêm crescendo na região. Há cada vez mais lançamentos de iniciativas voltadas à sustentabilidade, e isso cresceu muito durante a pandemia de Covid-19. Um exemplo foi o anúncio saudita, em março deste ano, do plantio de 50 bilhões de árvores no Oriente Médio, 10 bilhões delas na Arábia Saudita, e a restauração de 40 milhões de hectares de solo degradado no país e de 200 milhões de hectares no Oriente Médio. O príncipe saudita disse, inclusive, que o país quer ser líder da era verde que se aproxima. Nós sabemos que os países do Golfo são produtores de petróleo e têm alguns desafios, como as emissões que o petróleo gera e o próprio sustento das suas populações, que vem em boa parte dessa produção de petróleo. Os governos da região divulgam seus esforços para sair da dependência do petróleo há alguns anos já, mas analisando o noticiário, percebemos que esses esforços se intensificaram desde o ano passado. Então, as notícias de hoje são de veículos de comunicação parceiros da AMBA nos países árabes, o jornal Arab News, da Arábia Saudita, e a agência de notícias dos Emirados Árabes Unidos, a WAM. E nós trazemos essas informações sobre projetos de sustentabilidade nos países árabes, especialmente para você, empresário brasileiro, que pode encontrar neles uma inspiração ou uma oportunidade de negócios. Oferecer a sua ideia, fornecer o seu produto ou serviço para as iniciativas sustentáveis na região, por que não? Uma iniciativa simples em prol da sustentabilidade é de uma cooperativa de seguros de saúde da Arábia Saudita, a Bupa Arábia, que lançou cartões de seguro digitais, abolindo o uso do cartão físico e assim diminuindo o uso de plástico no país. No hospital ou na clínica, o segurado não precisa mais apresentar o cartão plástico. Antes da iniciativa, a Bupa informou que chegou a emitir 2 milhões de cartões. E ela informou que tomou essa medida em conformidade com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Também na Arábia Saudita, há menos de um mês foi anunciado um projeto de uma usina de dessalinização de água, movida a energia solar e eólica. A empresa local The Red Sea Development Company e a internacional Source Global informaram que será a maior usina do tipo no mundo e a primeira na Arábia Saudita. A Arábia Saudita dispõe principalmente da água do mar e, por isso, precisa do processo de dessalinização, que é a retirada do sal da água para torná-la potável. A água será engarrafada em recipientes reutilizáveis. Em reportagem recente, o Arab News listou várias iniciativas sauditas pelo meio ambiente e a sustentabilidade adotadas nos últimos 5 anos. Entre elas estão a criação de 5 centros ambientais e de um fundo ambiental. Também está em curso o estabelecimento de um centro de alterações climáticas e uma estratégia para suspender o cultivo de produtos com grande necessidade hídrica e a introdução de melhores tecnologias para o melhor uso da água. A cidade de Medina tem como meta ter desperdício zero e, para isso, fez uma parceria com uma empresa dos Emirados para formular toda uma estratégia na gestão dos resíduos. A Arábia Saudita também anunciou planos de ser o maior fornecedor mundial de hidrogênio até 2025. O hidrogênio vem despontando internacionalmente como fonte de energia limpa, diante da necessidade de redução de emissões. Uma curiosidade ainda sobre a Arábia Saudita. Estava em curso no país, no começo de junho, a criação do maior mapa do mundo feito com tampas de garrafas plásticas. O objetivo é bater o recorde mundial anterior e entrar para o Guinness. E agora falamos de Emirados Árabes Unidos. Quem tem algum conhecimento sobre os países árabes já deve ter ouvido falar na Masdar City, cidade sustentável em Abu Dhabi.
No ano passado, ano de pandemia, o número de empresas estabelecidas na Zona Franca de Masdar cresceu 26%. A Masdar City abriga desde multinacionais até pequenas e médias empresas e startups. Elas desenvolvem soluções tecnológicas para alguns dos maiores desafios ambientais do mundo, em setores como água, energia, inteligência artificial, saúde, agricultura e mobilidade. Na divulgação dos números do crescimento, um executivo do projeto disse que a inovação tem papel essencial na recuperação verde global a partir da Covid-19. Uma notícia publicada neste mês é sobre a Source Global, que a gente já citou aqui. Uma empresa que recentemente começou a produzir água potável com uso de energia solar nos Emirados Árabes Unidos. Os painéis solares alimentam um equipamento que puxa o ar e passa por um processo no qual as moléculas de água são absorvidas. Essa tecnologia em si não é nova, mas a Source anunciou que fará em Dubai o seu maior projeto na área. Essa empresa opera em 48 países. E olha que curioso, em um dos terminais de estacionamento do Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, a sombrinha em cima dos carros será feita por painéis solares. Em vez de outro tipo de material, foram instalados painéis fotovoltaicos para fazer a proteção dos carros. São mais de 7.000 painéis, segundo notícia do Arab News. O projeto foi feito em parceria com a Masdar, que informou que a energia gerada será usada para o próprio estacionamento e o excedente para outras áreas do aeroporto. E olha só, Bruna, nos Emirados o pessoal também quer plantar árvores. A Universidade dos Emirados Árabes assinou um acordo com a empresa de tecnologia CAFU, ou CAFO, para a realização de pesquisas aprofundadas sobre o cultivo de árvores GAF no país de clima desértico. O objetivo é plantar 1 milhão dessas árvores para ajudar no enfrentamento às mudanças climáticas. A GAF é uma árvore resistente à seca, presente nos Emirados e que melhora a qualidade do solo no qual ela é plantada. E tem mais projetos de cultivo de árvores nos Emirados, Isa. A empresa Emirates Global Aluminium começou na metade de junho a plantar 10.000 árvores no Santuário de Vida Selvagem de Jebel Ali. São árvores próprias para aquele local, que é de costa, e tem muita vida marinha, plantas, pássaros. Vou colocar aqui na minha lista de lugares para conhecer esse santuário, fiquei curiosa. Boa, Bruna. Tem muitos lugares inusitados nos Emirados, né? A gente sempre lembra dos locais luxuosos para visitar, mas a verdade é que há muitos espaços naturais. Existe um jardim enorme, o Dubai Miracle Garden, um lugar em que crescem flores e mais flores em pleno sol do deserto. Muito lindo. Mas falando em sol, notícia que não falta é sobre o uso de energia solar nos Emirados e nos países árabes em geral. A DEWA, que é a agência de energia e de água de Dubai, anunciou que vai adicionar mais 60 megawatts na sua capacidade energética nesse ano a partir do uso de painéis solares. E essa mesma DEWA lançou uma campanha agora em junho chamada Vamos Tornar Este Verão Verde. A campanha chama as pessoas a adotarem um estilo de vida inteligente e sustentável, com impacto ambiental positivo, e incentiva o uso de serviços inteligentes que ela oferece no site e aplicativo para gerenciar o consumo de água e de eletricidade. Outra notícia interessante, a região de Al Dhafra, nos Emirados, recebeu um projeto para a reabilitação de recifes de corais na região. O objetivo é fazer o replantio de corais e ajudar a aumentar a área total com recifes de corais nos Emirados. Os recifes de corais são importantes ecossistemas que abrigam várias formas de vida marinha, fornecendo abrigo e proteção. Coloca na lista aí, Bruna, mais um lugar para visitar nos Emirados, Al Dhafra, onde o deserto encontra o mar. Já tá virando um podcast de turismo, hein, Isa? Ai, saudade de fazer turismo, né? Nem me fale, Isa, mas vamos fechando aqui as nossas notícias da sustentabilidade, contando que os Emirados Árabes há alguns anos já anunciaram uma estratégia de crescimento verde, mas recentemente divulgaram que a economia verde e digital serão os pontos de partida para a recuperação do país após a pandemia de Covid-19. O Dubai Media Office fez questão de reforçar a divulgação dessa informação há poucos dias. Caro ouvinte, esses foram alguns dos últimos projetos ligados ao meio ambiente e sustentabilidade que estiveram nos sites de notícias do Golfo. Mas tem muito mais e se você tem interesse em fazer parte disso, procura lá, pesquisa e encontra a sua fatia aí nesse universo. Lembrando que aqui trouxemos informações sobre Emirados e Arábia Saudita, mas há iniciativas no Catar, no Egito e em vários outros países árabes. O Egito, por exemplo, vai começar a produzir carros elétricos no país,
Recentemente, nós demos essa notícia na AMBA, e o Catar também tem projetos para a proteção de espécies marinhas e prevenção da poluição do ar. Também a companhia aérea Qatar Airways se comprometeu a zerar as suas emissões de carbono até 2050. E um banco no Sudão emitiu os primeiros sucuks verdes, com o objetivo de financiar projetos de energia renovável para o uso comercial. Os sucuks, para quem não conhece, são títulos financeiros operados segundo os princípios islâmicos. E falando em Sudão, Bruna, há alguns dias nós publicamos na AMBA também sobre um projeto de irrigação sudanês que usa energia solar e que foi desenvolvido por brasileiros, pelo braço brasileiro da Valmont Solar Solutions. E esse foi o AMBAcast, o podcast da Agência de Notícias Brasil Árabe, da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Obrigada por nos acompanhar e para ouvir novos episódios, estamos em todas as plataformas de áudio. Siga também a AMBA nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, @AMBANewsAgency. E todos os dias temos notícias fresquinhas no site amba.com.br. Assine também a nossa newsletter. Até a próxima. Tchau, tchau. Essa foi mais uma edição do AMBAcast. Todas as semanas estaremos aqui para trazer notícias que conectam o Brasil e os países árabes. Até a próxima. Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere.